galera, seja bem-vindo à nossa segunda aula do quarto módulo sobre mutação. Hoje a gente vai falar sobre as questões de tipos de mutações, quais são elas e as características, né? Vamos falar da ênfase na parte de mutação cromossômica e mutação numérica, né? De números de cromossomos. Vamos dar uma olhadinha também quais são os tipos de divisão celular, se ela é mitótica ou meiótica, mas de uma forma bem superficial. Vamos dar uma olhadinha como fica? Beleza, galera. Como a gente acabou de ver aí, a gente vai entrar primeiramente na questão da mutação e vamos classificar como ela funciona. Vamos dar uma olhadinha? Beleza, galera, aqui a gente vai falar um pouco sobre os tipos de mutação e como que ela ocorre, né? Primeiramente, a gente vai ver que mutação é uma alteração no DNA, né? Aqui temos uma fita de DNA, né? Entrelaçada, uma fita dupla, que a gente já conhece. Aqui dentro a gente tem os ácidos, né? As bases nitrogenadas, né? Que a gente já conhece, que vai ser adenina, citosina, guanina, né? E tinina, né? A gente vai ver isso daí, que a gente já viu essas bases nitrogenadas, né? E a gente sabe que tem os pares corretos, né? O C com G, o T com A, e a gente já viu isso daí na aula de genética. Beleza, galera? Então vamos dar continuidade. Aqui ocorre uma mutação da seguinte maneira: é, o DNA ele está sendo compactado, né? E espiralizado, né? Ele vai aumentando a sua condensação até virar um cromossomo, que a gente está vendo aqui, que é formado por fitas de DNA. Então, cada parte do seu cromossomo ele é numerado. O correto é 46 cromossomos, como a gente já sabe, mas na divisão das células, a gente sabe que se for uma mitose, ele vai ter 46, exatamente 46, que é uma cópia idêntica, mas se for na meiose, que geralmente ocorre mais na meiose, a gente sabe que 46 vai ser dividido no meio e vai ter 23 para cada um. Por que que ocorre isso na meiose? Porque são 23 cromossomos, que são gametas, né, cromossomos sexuais, que vai ser 23 do pai e 23 da mãe. Então, quando juntar os dois na fecundação, vai ter sim 46, beleza? Então, geralmente, essa alteração vai ocorrer nessa divisão, beleza? Então, aqui a gente está vendo quais são os motivos que esses cromossomos têm alterações na hora da sua divisão. Vai poder ser por motivos que aqui a gente está mostrando, por vírus. Alguns tipos de vírus, eles podem modificar o DNA. A gente sabe que o vírus é um parasita intracelular, ele entra dentro da célula e ele muda o código genético dela. Por quê? Porque ela tenta ser invisível para o sistema de defesa do corpo. Então, muitas das vezes, o vírus tenta imitar o DNA e às vezes ele altera o DNA da célula. E isso é passado na hora da transmissão dos gametas. Pode sim pegar um gameta com vírus alterado, né, do DNA, e multiplicar ele e passar para a geração seguinte. Então pode ocorrer sim alguma mutação por causa de um vírus, né, que estava ali momentaneamente só sendo um parasita ali, né, um parasita intracelular, né, ele estava ali dentro só sugando as energias das células, enfim. Outro mutação pode ocorrer por agente químico, né? Agente químico a gente sabe que pode ser várias, tanto a parte externa, né, produtos químicos, entre outros, mas também medicamentos, né? Quimioterapias também pode sim alterar e causar mutações, né? Então a gente sabe que a quimioterapia é um tratamento para o câncer, mas muitas das vezes ela pode atingir como agente químico também, alterando o DNA. Beleza, galera? Isso são efeitos colaterais. Luz ultravioleta, a gente sabe que a luz ultravioleta também causa muito câncer, né? Câncer de pele, principalmente, né? E a gente sabe que a radiação também vai causar. Radiação de raio-x, né? Aqueles equipamentos que a gente utiliza para poder tirar raio-x. E existem vários outros tipos de radiação também que podem alterar, né, a genética do, da pessoa, do ser humano ou qualquer ser vivo. Beleza, galera? A gente acabou de ver essa questão da mutação aí, né? Que é de extrema importância. Agora a gente vai dar uma olhadinha só sobre os tipos de células, só para a gente ter um conceito sobre mitose e meiose. O que que é de fato no corpo humano? Vamos dar uma olhadinha. Beleza, galera? Aqui a gente vai definir é, a questão da mitose e a meiose na prática, né?
como ela é vista na questão normal do corpo, né? Então, se a gente está vendo aqui, a gente tem duas formas, né? Nesse canto aqui a gente tem a mitose e nesse aqui a gente tem a meiose, beleza? Então, a meiose, vamos começar pela meiose, ela é diferenciada como uma célula haploide. O que significa uma célula haploide? Significa que ela só tem uma perninha do cromossomo, beleza? Por que ela só tem uma perninha do cromossomo? Como a gente está vendo aqui na imagem, a gente tem o espermatozoide e tem o óvulo, beleza? Eles são a parte sexual do corpo. E essa parte é chamada de células de gametas, né? Elas são gametas, né? Que vão ser fecundados um com o outro. Eles dois vão ocorrer uma fecundação entre os dois. Então, o que acontece? No espermatozoide, ele tem que ter 23 cromossomos, porque ele vai ter 23 cromossomos de um lado e o óvulo vai ter 23 cromossomos de outro. Beleza, galera? Então, quando ele fizer a fecundação, vai ocorrer a soma de 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos vai dar um número correto de cromossomos para o desenvolvimento humano, né? Que nós temos 46 cromossomos para ter uma correta evolução. Então, a gente viu aqui apenas um vai ser passado por vez na divisão e no outro também, os dois correndo 23. Beleza, galera. Agora, já na mitose, vai ser a divisão de células diploides. O que significa? Que tem duas perninhas. Então, o que acontece? Ela vai ser uma cópia idêntica, ela tem 46 cromossomos, porque ela tem duas pernas. Então, ela vai ser uma cópia de uma célula com a outra idêntica, vai gerar uma célula idêntica, porque o objetivo dela não é cruzamento, disperse, não é fecundação, é simplesmente substituição de uma pela outra. Então ela vai ter a mesma forma, ela vai ter o mesmo tamanho e o mesmo gene, beleza, galera? Então, só exemplificando, desse lado aqui foi a parte dos gametas da fecundação e aqui a célula do corpo, beleza? Nessa daqui a mitose vai ocorrer na célula do corpo, que vai gerar uma célula idêntica. Pode ocorrer alteração? Pode. De que maneira? De fatores externos, né? Como a gente viu, radiação, por exemplo, pode modificar esse cromossomo. E as gerações seguintes, como é uma multiplicação idêntica, né? Uma multiplicação homóloga, então, se tiver um erro nesse gene e ele não for alterado, reparado no caso, as próximas células vão nascer com esse erro idêntico, né? Então, vai causando câncer e multiplicando ele. Beleza, galera? Beleza, galera. Agora a gente vai ver qual a importância disso, né? A gente já sabe que são duas diferentes. Agora vamos comparar as mutações cromossômicas com as mutações numéricas. Isso vai ser de extrema importância para a aula seguinte, porque a gente vai perceber que existe diferenciação na estrutura do cromossomo e na quantidade de cromossomo que vai ser passado. Beleza? Vamos dar uma olhadinha? Beleza, galera. Aqui a gente vai exemplificar os tipos de mutações cromossômicas, né, na parte estrutural. O que acontece? Aqui a gente está vendo que existe um cromossomo, né, em uma sequência A, B, C, D, E, F, G, H, né, mas podem ser números, entre outros. Aqui só é didaticamente para a gente entender como que isso ocorre. A gente está vendo na questão da deleção, que é a primeira mutação que a gente vai ver, o segmento letra D está em evidência. Então, o que acontece? Quando ocorre o processo, né, de duplicação ou replicação, ocorre alterações, né? Então, a gente vê aqui que, nesse caso, vai ocorrer a perda de um segmento do cromossomo. Ali tinha um cromossomo letra D, nesse daqui já não tem. Então, quando ele perde um pedaço, ele é chamado de deleção, esse tipo de mutação. Isso vai ter várias consequências, a gente vai ver mais para frente as doenças que vão ocorrer quando ocorre a deleção. Beleza, galera? Dando sequência. A duplicação. A mutação cromossômica estrutural de duplicação, ela ocorre da seguinte maneira. Um segmento vai ser repetido duas vezes na hora da transferência. A gente vê aqui o segmento B e C, né? Que ele está sendo duplicado aqui na frente, ó. Ele vai ser duplicado, beleza? Então, isso vai ocorrer também problemas, né? Pode ocorrer, pode ser coisas simples, como pode ser coisas bastante bizarras, né? Por exemplo, um dedo a mais, entre outros, né? A gente vai ver esses tipos de doenças na terceira aulinha, beleza? A questão da inversão ocorre quando o segmento ele troca a ordem, né? Aqui está a letra, mas pode ser número também.
A gente vê aqui que tem a ordem correta e aqui está alterado, ó, tá DCB, né? O certo é ABC. E a gente vê também que isso ocorre alguns tipos de defeitos, né? Por essa inversão. Muitas das vezes, essa questão da inversão, ela está muito ligada na questão de deleção futuramente. Por que acontece? Às vezes ele tem uma sequência e quando ele inverte esse cromossomo e ele passa para a geração que vem, em seguida, ele pode ocorrer uma correção, digamos assim, né? Nas próximas replicações. E aí, na hora que ocorrer a correção, ele percebe que isso aqui está fora de ordem, e aí o que ele faz? Ele retira. Mas ele retirando, vai retirar um segmento que era importante. Então, ele vai acabar fazendo uma deleção por essa translação, né? Por essa transversão, quer dizer, que ocorreu na geração anterior. Beleza, galera? Isso daí também a gente vai exemplificar mais com doenças mais para frente, beleza? E a última é a translocação. A translocação, ela é a mudança, é a troca, né, de segmento, né? A gente vê aqui que existe dois cromossomos, né? E existe uma troca entre eles dois, tá? Uma ordem normal, A, B, C e D, e no outro tá M, N, O. A gente vê que eles trocaram, ó, de ordem. Isso daí pode parecer ser bom. Por exemplo, no exemplo do crossover, né? A gente viu que existe uma troca, mas a questão do crossover é diferente, porque são segmentos idênticos. Então, por exemplo, aqui foi letra A, né? Ó, o primeirinho. Então, a translocação que ele tinha que fazer aqui em cima era com o segmento letra A. Então, ele não ocorreu isso, ele ocorreu uma troca de segmentos diferente, trocou pela letra M. E isso vai causar alterações, sim, e isso não é legal, isso é uma questão de mutação. Se ele fizesse uma troca do mesmo segmento, né? Aqui está como letra, mas poderia ser números, não causaria mutação. Beleza? Beleza, galera. Aqui a gente vai falar sobre as alterações numéricas, né? Lembrando que existe tanto a mitose quanto a meiose, né? Só que aqui a gente vai dar ênfase maior para a meiose, porque é onde ocorre a maioria das alterações, que é na divisão de gametas, né, que a gente já viu. Mas, só para lembrar, na meiose vai ocorrer na anáfase 2, né? E na mitose vai ocorrer apenas na anáfase, porque só tem uma fase. Lembrando que qual é a fase de anáfase, né? É aquela que tem os dois fusos, um de cada lado da célula, eles já estão com os cromossomos alinhados no meio. O que vai acontecer? A anáfase é a fase que os fusos vão puxar para cada polo, beleza? Essa é a fase de anáfase, na hora que está puxando. Então, a gente vai ver a alteração aqui. Aqui a gente tem dois cromossomos normais, né? Eles já fizeram translocação, translocação não, já fizeram crossing over, né? Translocação a gente viu que é uma alteração de ordem diferente do cromossomo, né? Por exemplo, em vez de ser o 5 troca com 5, vai ser o 5 troca com 8, o 5 troca com 20, então são cromossomos diferentes. A translocação é uma mutação e vai ter consequências sérias. Aqui nessa questão que a gente está mostrando aqui o crossing over, que é normal. Por quê? É como se fosse aqui, sei lá, o cromossomo 1 troca com 1, o 5 troca com 5. Então isso é uma troca normal para ter a variabilidade genética, beleza, galera? Então, dando seguimento na meiose 1 e a meiose 2, beleza? Na meiose 1 ocorreu a divisão, né, deles dois, ocorreu para 23 cromossomos, né? Porque ela começou com 46, a gente já viu isso, e depois foi para 23, beleza? Quando não tem disfunção, na hora de dividir pela segunda vez esses 23 cromossomos em cromátides separados, né, que são cromátides irmãs, que elas vão ser separadas. Então, o que acontece? Aqui elas estão com 24 em cada uma, e aqui ficou com 22. O que significa? Que ele translocou para o lado errado, entendeu? Era para ter 23 cromossomos aqui, e aqui tem 24. Então, o que aconteceu? Ela levou um cromossomo a mais, e aqui desse lado ficou faltando um cromossomo para cada um. Então, essa daqui ganhou cromossomo, né? A gente viu que ficou com 24 e isso é uma alteração genética do número de cromossomos. Nesse lado aqui, a gente viu
que um cromossomo fez corretamente, ó, foi para 23, aqui também foi para 23. Esse daqui, ele passou com o número correto de cromossomos. Mas já nesse daqui, nessa segunda, ocorreu um erro. Por quê? Passou com 24 e o outro passou com 22, porque teve a redução de um cromossomo que foi para o lado errado. Então, essa daqui vai ter sim alterações genéticas no número de cromossomos. Entendeu, galera? Beleza, galera, a gente acabou de ver na aula hoje, né, que esse era o assunto, então a gente viu bastante coisa, viu a diferenciação sobre mutação. Na próxima aula a gente vai olhar agora sobre as questões da patologia em si, né, quais são as doenças genéticas e o que acontece com elas. Beleza, galera? Estou esperando vocês na próxima aula.